Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento, para nós adorarmos o nosso Deus. Agora, em mais um mês, agora mês de setembro, um dia onde nós vamos entregar, nós vamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê o nosso revestimento, quer dizer, nos dê o seu revestimento, que Ele nos cubra com sua glória, que Ele nos cubra com sua presença, que Ele nos cubra com sua vontade, amém? Muitas das vezes, a vontade de Deus não é aquilo que você idealiza. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de olharmos para as coisas ruins que acontecem na vida, e entendemos que se aconteceu, foi porque Deus quis aquilo. Às vezes nós olhamos um parente que foi embora para outro local, ou então alguma coisa que não aconteceu, eu não passei na faculdade que eu queria, e nós não entendemos por que aquilo aconteceu. Mas se aconteceu, e nós estamos debaixo da graça de Deus, aquilo teve um motivo. Então que nós possamos aprender que nós precisamos entregar tudo a Ele, porque afinal tudo é dele. O nosso dinheiro, a nossa saúde, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos pesadelos, tudo o que acontece é dele. Então que nós possamos adorá-lo, que nós possamos bendizer o nome dele, e que tudo possa ser para a honra e a glória do seu santo nome, amém? Pai, que o Senhor acalme nosso coração, Deus, pois sabemos que tudo é teu, tudo é somente teu. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, nada. Mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
podemos descansar sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo é do Senhor, Pai. Absolutamente tudo. Por isso queremos declarar: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos declarar mais uma vez: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo Aleluia, glórias a Deus. Seja exaltado o teu nome neste lugar, Senhor. Declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste culto. Nome sobre todo nome, nome que amamos, nome que adoramos e reverenciamos. Seja adorado, Senhor, neste lugar. Espírito Santo, tens total liberdade, Senhor, neste lugar para mover, para fazer aquilo que estás no teu coração, Senhor. Submetemos totalmente a tua liderança neste lugar, ó Espírito Santo de Deus. Te bendizemos e adoramos, pois o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos queridos. Que alegria recebê-los aqui nessa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de oração, ou estão conosco também pela internet. Deus abençoe a sua vida. Hoje é o nosso 9º dia dessa jornada 12 por 12, e estamos cada dia sendo visitados com a presença do Senhor de uma forma tão especial. E eu quero desde já preparar você também. Sexta-feira nós estaremos encerrando essa jornada 12 por 12 com um tempo maior de oração. Iremos estender um tempo mais de oração. Você pode vir para o culto, e aí nós teremos ali um breve momento, e em seguida nós iremos estender um tempo de oração, estender por uma vigília, não muito tarde, mas iremos aproveitar mais esse tempo de oração. Se prepare e seja conosco. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, como está sendo a cada dia, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu quero orientar os irmãos. Primeiramente, você que é membro dessa casa e deseja servir na Rede Kids, nós temos a oportunidade de oferecer para você a estar participando de um treinamento que é o Renova Kids. Será no dia 25, no sábado, às 14 horas. Este convite é tanto para você que já está engajado na rede, e também você que está entendendo que está sendo vocacionado pelo Senhor para servir, abençoando as crianças. Faça a sua inscrição, que logo nós iremos dar mais orientações para você, e temos certeza que é um tempo muito especial, com certeza. Queridos, nós temos muitas coisas para acontecer ainda no decorrer desses dias, mas nós iremos logo estar comunicando o retorno de alguns trabalhos das redes, muitas coisas que já estão sendo preparado, regado em oração. Em breve nós iremos estar
comunicando a amada igreja. Nessa oportunidade que nós estaremos aqui ofertando ao Senhor nosso louvor financeiro, nós queremos também dar a você a oportunidade de trazer os seus pedidos de oração. Nós iremos já aproveitar essa oportunidade. Aliás, já convido você a se colocar de pé mais uma vez, por favor. Nessa oportunidade nós iremos trazer pela fé o que nós estaremos semeando ao Senhor neste ano. E eu encorajo você a trazer seus pedidos aqui de oração, o que estaremos semeando no mês de setembro, o que você entende de Deus, sobre um revestimento, que precisa de um revestimento de Deus. Traga os seus pedidos de oração. Se você ainda não observou, na entrada ali do templo, nós temos ali as mesas e ali os papéis, caneta, para você escrever ali os seus alvos de oração. E neste momento você pode estar trazendo já, que nós iremos louvar ao Senhor e iremos também aproveitar essa oportunidade para adorar nosso Deus através do louvor financeiro, através dos dízimos, das ofertas. Você que é o nosso visitante, por favor, não se constrange. Essa é uma prática que nós fazemos como igreja. Nós estamos aprendendo a ser generosos pela palavra, nos ensina. Mas se você sentir no seu coração e deseja também participar deste momento, fique à vontade. Vamos orar ao Senhor, irmãos queridos. Senhor, nós reconhecemos que tudo vem das tuas mãos, e o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Pai, nós queremos praticar a generosidade, semear no teu reino, Senhor. Nós queremos, ó Pai, sempre com o coração grato, agradecidos ao Senhor, pois o Senhor tem cuidado de nós, tem abençoado, Senhor, a nossa casa, de tal maneira para que sejamos também abençoadores nessa cidade, na tua obra. Senhor, continue prosperando o teu reino nessa cidade, nessa igreja. Pai, continue levantando corações generosos que amam servir a Ti, que amam ofertar na Tua casa, Senhor. Pai, no nome de Jesus, entregamos as Suas mãos de louvor financeiro e receba, Senhor, toda a glória, toda a honra e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Vamos cantar com uma só voz, a único que é digno, o Rei de toda a glória, amém? As suas palmas aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, o Rei, Tu és o Rei, o Rei, Tu és o Rei, a estrela da manhã, Rei dos
berço chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, seu som só respirar. Em trevas se encontrou o fim. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Sempre exaltado é, pra Senhor, obrigado, Pai, pelo teu sacrifício lá na cruz, Pai. Obrigado por se entregar em nosso lugar, Jesus. Oh, Deus, obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Oh, Deus, toda honra e toda glória a ti, meu Pai. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos
Aleluia, glórias ao Cordeiro de Deus que vive para sempre. Ele ressuscitou. Essa é a esperança que nos sustenta em dias difíceis. Essa é a esperança que cantamos todos os dias. Ele ressuscitou, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos purifica através do seu sangue de todo o pecado. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento, por favor, irmãos queridos. Gratidão, Ministério de Louvor, pela equipe tão abençoada. Obrigado, irmãos, por nos inspirar a cantar essa canção, canções tão verdadeiras sobre o nosso Deus. Queridos, o Senhor tem falado tanto no nosso coração nesses dias com mensagens tão especial. E nessa noite Deus nos enviou aqui uma serva dele para comunicar uma palavra ao nosso coração. Já quero chamá-la aqui para estar conosco. Nós vamos orar pela vida dela, a vida da pastora Lia, o Ari também. Vem aqui junto, Ari. Esses preciosos casal pastoreiam a IPI em Rolândia, juntamente com o nosso querido pastor Silas. E gratidão por ter vocês aqui, viu, pastora? O Ari é um homem muito precioso, irmão, precioso demais, casal. Nós temos a alegria de servir ao Senhor juntos. Meus irmãos, sabe uma coisa que tem alegrado tanto o meu coração nesses dias? Que Deus está despertando o coração de um povo que deseja a mensagem muito mais do que o mensageiro, que deseja a pregação muito mais do que desejar o pregador. Honre o mensageiro, honre o pregador, mas anseie pela mensagem do Evangelho. Amém, queridos? Deus tem falado aqui através de pessoas de uma forma tão especial, continuar falando conosco. E é bênção, pastora, que nós temos nem anunciado quem vem, quem vai pregar. Só sei que há um povo que querem mais de Deus aqui. Querem mais da palavra, querem mais de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor falará tremendamente essa noite, porque o Espírito Santo não resiste corações sedentos por Ele. Amém, queridos? Sendo nas suas mãos, vamos orar, abençoando este casal tão preciosos, este ministério tão especial da vida da pastora Lia, juntamente com o Ari, que está junto, sustentando em oração. Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, com os nossos corações desejosos por mais da Tua presença, da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por enviar nessa noite estes preciosos irmãos, a vida do Ari, a pastora Lia. Nós temos certeza que o Senhor os trouxe aqui, tanto para falar conosco, mas também para falar aos seus corações. Pai, nós oramos o nome de Jesus, que a pastora Lia, ela continua sendo, Senhor, a boca do Senhor. Nós oramos o nome de Jesus, ó Pai, que ela seja empoderada pelo Teu Espírito Santo, para falar com poder, ousadia e autoridade aos nossos corações. Pai, nós oramos o nome de Jesus, cubra essa família, cubra, Senhor, este casal, este ministério. Nós abençoamos, ó Pai, para que continue frutífero nas Suas mãos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que delícia, né? Esse tempo de oração, esse tempo que a gente tira, já uma reserva para o ano. Sabia? Nós temos que ter reservas de oração, reserva de jejum também na nossa vida. Isso é bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Receba um abraço lá, né? Nosso pastor Silas, a nossa igreja presbiteriana lá de Rolândia. E é uma alegria estar aqui com os amados irmãos, amadas irmãs. Opa, o caderno está vivo aqui. E estar aqui nesse tempo muito gostoso, né? Onde Deus traz ao nosso coração a palavra. Amém?
Glória a Jesus. Abra sua Bíblia então. Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10. Efésios 6. A partir do versículo 10. Glória a Jesus. Amém. Oh, misericórdia, não achei. Não estou enxergando de pé. Tá não? Oh, Jesus. Depois dos 40, não sei o que acontece, gente. Mas amém. Graças a Deus pelo óculos, né? Aí não enxergo de pé, depois não enxergo também de longe. Alô, aleluia. Mas aí tem outros, como diz aí, tem outras coisas para fazer para o olho voltar, né? Cirurgia de catarata e dá tudo certo. Amém? Irmãos, diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentado como você está, mas com o coração voltado para a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Agora você sim, vai ficar um pouquinho mais de pé, você vai deixar a sua Bíblia aberta para você acompanhar ali depois. Nós vamos ficar de pé e nós vamos dar as mãos. Exército dividido não prospera. Deus, Ele nos abençoa na unidade. Ali o Senhor ordena a bênção. Na comunhão, na unidade. Não importa se o seu cabelo é liso, é enrolado, se você é japonês, se você é chinês, se você é argentino, não importa. O que importa é que nós somos todos iguais perante Deus. E o coração tem que estar aberto para que o Senhor possa fazer essa grande obra que Ele tem aqui. Quando eu cheguei ali, eu me prostrei para ajoelhar, o Senhor me disse assim: esta igreja vai começar a florescer muito. Florescer, é tempo de florescer, porque depois de florescer ela vai o quê? Frutificar. E vocês vão colher muito e muito e muito, devido às grandes promessas que Deus tem aqui. E para cumprir as promessas nessa casa de oração, Deus vai usar quem? Você. Deus conta com você. Então feche os seus olhos agora. Como é que você idealiza na sua mente Jesus? Jesus é lindo, fofo e cheiroso. Ele é tudo de maravilhoso. Basta olhar para Ele e você cairá de joelho e em lágrimas, porque o nosso coração clama: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai.
Querido e amado Jesus, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos no teu nome. Esse nome tem poder, esse nome tem cura, esse nome traz vida, esse nome traz renovo, esse nome salva, liberta, esse nome é poderoso, aleluia, porque tu estás vivo e venceste a morte, ressuscitou, está à destra de Deus Pai e intercede por nós. E nesta noite, nós aqui nos apresentamos e clamamos, Senhor, que através da palavra e através do teu Espírito Santo, revela, Senhor, a palavra, revela de forma a fazer aquilo que tu queres, da tua maneira, do teu jeito, Senhor, que seja o Senhor a ministrar através desse vaso pequenino que sou eu, vaso de barro, porém a essência é o Espírito Santo. Nesta noite, nós clamamos agora, dá ordem aos teus anjos, Senhor, neste local agora, anjos flamejantes, com espadas flamejantes cercando esse território. Nós amarramos toda a força contrária, tudo aquilo que quer se inserir contra a verdade, neste lugar, contra a libertação neste lugar, contra o teu nome, a tua presença, porque tu és o dono deste lugar. Por isso, Ramassuri canta Lamanás, nós declaramos agora esse território fechado e o Senhor Jesus entronizado, Alabassuri anda Ramanassai, neste lugar, Harabassuri canta Lamanás, e que o sangue de Jesus seja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre tudo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome, Senhor amado e poderoso, guardando, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração agora, e que esta palavra adentre no íntimo da nossa alma, e ela traga vida, ela possa ativar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está morno, tudo aquilo que está, Senhor, imóvel, seja ativado pela tua palavra, porque ela é poderosa e ela é eficaz, e ela vai fazer o que te apraz somente a ti. Na sala do Yesheia, Nagassuya Terebalassaia, Remassuri Calabaia Cheia, Oremanaka Sala Somenefassúria. Nós cremos, Senhor, Nessala Suricanta Lamanás, Nebraio Xerecata Lamanás, Remantolo Soria, que aqui o Senhor tem um exército de guerreiros e guerreiras, Pai, que o Senhor pode contar, Necala Suricanta Lamanás, Remalachai, para caminhar nessa terra e guerrear as tuas guerras para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim oramos, doce e querido Espírito Santo. Nada pode acontecer aqui se o Senhor não estiver, se o Senhor não fizer, se o Senhor não tocar, nada, porque tu és aquele que está conosco, o Paracletos, o Consolador, o amado, o Senhor. Muito obrigada, amigo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E os salvos aí sentam dando glória a Deus. Oh, aleluia. Nós acabamos de ler aqui esta palavra, bastante conhecida, né? Paulo, ele estava preso em Roma e ele escreve essa epístola aos Efésios. Ela foi escrita por volta dos anos 60 e 62 depois de Cristo. Então Paulo, creio que olhando e vendo ali, né, os soldados romanos, que eles eram bem equipados, fortes, um porte forte, homens grandes, homens de guerra, homens estrategistas, sábios, né, versados nas armas. E ali então Paulo, ele descreve uma analogia, né, um paralelo entre a armadura comum romana, mas ele traz para a armadura espiritual, no mundo espiritual. E ali ele inicia, então aqui em Efésios, né, capítulo 6, o versículo 10, quanto mais o quê? Ou finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. O soldado de Cristo,
ele tem que admitir que por sua força própria, ele não tem nada. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Nós não somos capazes de vencer batalhas espirituais por nós mesmos, pela minha força humana, pelo meu raciocínio humano. Mas Paulo, ele escreve ali em 2 Colossenses 12:10, porque quando estou fraco é que eu sou o quê? Forte, não é mesmo? E o Senhor Jesus ainda disse a Paulo, o quê? A minha graça, Paulo, né? Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Então é na fraqueza, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque quando eu sou fraco, eu digo, sou fraco, eu não posso, eu não tenho. Aí o Senhor fala, agora eu faço, porque agora você me deixa fazer o que é para fazer, né? Então, a nossa força, ela vem da onde? Do Senhor. É nele que nós nos tornamos fortes e o quê? Cheios da palavra, dos ensinamentos da palavra. Então, a nossa vida, ela tem que estar nas mãos do Senhor em total dependência. Eu tenho que depender do Senhor 24 horas. Não é sair fazendo qualquer coisa, não. É falando com Ele, é dependendo e também parando para ouvi-lo. O que não tem muito acontecido, porque ao invés, muitas das vezes, de parar e silenciar, fica no celular. Porque a nossa mente vai sendo condicionada a essas coisas. E nós temos que aprender a equilibrar. Então, queridos, portanto, o que é essa força espiritual? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Do poder de quem? Do poder de Deus. Mas o que é essa força espiritual? Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder. Ao quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, aleluia. Então é o Espírito Santo que nos dá essa força espiritual, essa força interior, essa força sobrenatural que vem do alto, aquela força maravilhosa que você quando deita na cama, muitas das vezes à noite você está com tanto problema e você pensa assim, amanhã eu não levanto, eu estou tão mal, amanhã eu não tenho força, e quando você levanta, parece que você está renovado, não é parece, você está, porque o Espírito Santo, ele intercedeu, ele clamou com gemidos inexprimíveis. Que intercessor poderoso que é esse, né? Ele sabe cada detalhezinho, ele sabe quem é você, ele sabe o que tem no teu coração, ele sabe a tua dor, ele te conhece, conhece o teu futuro. E lá em Efésios, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais rebustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. É o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo atue em nós é necessário o quê? Se desfazer do quê? De todo o orgulho. Porque o problema é quando a pessoa diz, eu faço, eu aconteço, eu planejo dar certo, eu tenho. Nós não somos nada. Eu, domingo, estava conversando com a Ari, estava lá no meio, na nossa igreja, numa meditação, e eu parei para meditar, eu falei assim, como nós somos? Às vezes nós olhamos, né, fulano tem carro, tem a casa, tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo, mas ao mesmo tempo, querido, nós não temos nada, porque tudo que tem aqui vai ficar, você não vai levar nem a roupa do corpo, então nós não temos nada. O que nós temos? Jesus. O que nós temos? Um ao outro, para que quando partimos daqui, nós estejamos lá todos juntos. O que temos aqui é só para vivermos, e aí andamos feito loucos, nos matamos. Tem gente que, né, espera, quando eu ficar velhinha eu vou viajar, quando eu ficar tal idade eu paro de trabalhar. Escute, há tempo para todas as coisas. Não espera ficar velhinho, acabado para você ir viajar, não. Senão vai aparecer igual uma propaganda que eu vi na TV, o velhinho naquele barquinho, andando naqueles barquinhos, velhinha dormindo. Misericórdia, você não vai ter força. Se você pode agora, tome sorvete, saia, vá passear, não se endivide, claro.
Tenha os pés no chão, razão, sabedoria, converse com Jesus, diga para Ele onde você quer ir, mas desfrute enquanto você está aqui também, em nome de Jesus. Não fique esperando você ficar velhinho, acabado. Não, em nome de Jesus, porque nós não vamos levar nada. E ainda o que deixar misericórdia, quando a gente vai nos velórios, eu também estava falando, Ari do céu, é um quebra-pau. A pessoa nem esfriou no caixão, nós estamos lá fazendo, né, o velório. É um quebra-pau, já estão discutindo no canto, porque isso, porque aquilo, porque não assinou o papel, porque esse bolinho é meu, porque aquilo. Eu falei, misericórdia. Está na hora de nós despertarmos, em nome de Jesus. Então, nós não temos que ter orgulho, não. O Espírito Santo, Ele atua em nós, e nós temos que ter o quê? Humildade. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca, mais humilde você tem que ser. Nunca dizer, não, eu sei, eu faço, dá licença que eu vou fazer, dá licença que eu sei. A gente não sabe é nada. Quanto mais eu atendo o povo, quanto mais eu leio, menos eu sei. Quanto mais uma criança, um jovem, um adolescente, senta lá no gabinete pastoral para se aconselhar, para pedir conselho, menos eu sei. Quem mais aprende sou eu. É assim que nós temos que ser. Nós somos vaso de barro. Olha ali, feito ainda do pozinho, não é nem do barro, é do pozinho, do pó, olha o pó do pó. Você sabe como é que é o barro que nós somos feitos? O nome desse barro em grego chama ostraquino. Ostraquino é o barro que o oleiro não quer. É o barro que não vai dar nada. Conhece aquele barro? Isso aí não vai dar em nada, isso aí não serve para nada. Foi esse barro que Deus pegou e nos fez, para a glória do nome dele. Barro que o oleiro não quer, mas o Pai nos transformou em vaso para excelência, porque aonde a mão do Pai vai, tudo se torna perfeito e maravilhoso, aleluia. Todas as coisas descendem dele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então, o que tem aí dentro? Que é a excelência, o poder de Deus, através do quê? Do Espírito Santo. É Ele que é o ouro dentro de nós, é Ele que nos abrilhanta, é Ele que nos ensina. Ai de mim, se não fosse o Espírito Santo. Então, queridos, nós somos chamados como soldados também, além de ser barro, né? Barros, vasos, nós também somos chamados como soldados de Cristo, para o quê? Para uma batalha espiritual. E nós notamos que nós estamos numa batalha espiritual muito forte. Parece que é assim, ó, acirrado, passo a passo, passo a passo. Eu não sei vocês, mas eu, misericórdia. Tem hora que é umas batalhas, tem hora que está pesado para orar. Tem hora que você entra num ambiente assim, você fala, misericórdia, o que tem aqui? Porque parece que está forrado de bicho, de demônio, de não sei o quê. E a gente tem que estar orando em línguas e clamando a Deus até que, ó, seja limpo. Então tem que fazer a diferença. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é? Mas contra as hostes espirituais, contra as hostes malignas. Então, a armadura de Deus, que Paulo está aqui descrevendo, ele vai falar sobre 6 peças. Eu vou falar das peças aqui, então nós vamos iniciar falando aqui primeiro, que ele fala assim, portanto, fiquem firmes, tem que estar firmados, cingindo-se com a verdade. Ou seja, ele está falando aqui, primeiro do quê? Do cinto, cinturão da verdade. Cingindo os lombos com a verdade, né? Tudo aquilo, o que é o cinto? Né? É tudo aquilo que segura, que encaixa na cintura. Então eles usavam, o guerreiro usava o cinto, para ali então encaixar a arma, né? Encaixar a espada, amarrar e segurar toda a armadura que havia ali de se colocar. Então tinha um encaixe. Então o cinto é o que segura as demais peças. Então quando se coloca a couraça, coloca o cinto para apertar,
não é? O cinto. E ali no cinto vai a espada e vai apertando todas as demais peças para quando, né, ali o guerreiro correr, se ele não cair a armadura. Já a pessoa sai correndo, cai a espada, vai caindo tudo, misericórdia. Vai morrer rapidinho, né? Não tem agilidade. Até porque um guerreiro, ele é formado. Ele não vai sair usando a armadura de qualquer maneira. Nós somos formados todos os dias. Aleluia. O que diz João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Cinturão da verdade, eu tenho que andar em verdade. Você já viu como é que é quando o negócio aperta, você mentir? Espírito Santo vem, vai, e aí você não dorme direito, aí você olha para a cara da pessoa, eu menti, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que pedir perdão. Conhece isso aí? Vai o quê? Arrochando, meu filho, cinturão da verdade, arrocha, até que... Já viu adolescente e filho quando mente? A gente sabe na hora, né? Só de bater o olho e fala, como é que é? Mãe, como é que é, menino? E aí a gente fica esperando, né? Fica esperando, não dá outra. Cinturão da verdade. A verdade, querida, ela nos sustenta, né? A verdade, quando a verdade vem, a mentira vai embora. Então nós temos que andar em verdade. Outra peça da couraça outra peça, né, que nós temos é a couraça. No grego, sabe como que ela chama? Eu achei engraçado, tourax. A couraça, ela tem o papel de proteger o quê? Os órgãos vitais aqui. O que nós temos aqui? O coração, temos o rins. Então, a couraça romana, ela tinha uma abertura, né? Então, colocava aquela couraça ali, fazia só um buraco e colocava ela. Então, ela ficava para frente e protegia atrás também. Frente e atrás. Ela tinha esses dois lados, então. E os soldados, alguns historiadores contam, sabe o que eles faziam? Eles gostavam ali de desenhar com escamas de peixes, ali na frente da armadura, da couraça ali, e eles colocavam os símbolos deles, todo em peixe prateado, e aqueles símbolos, né, ficavam tudo justinho. E eles, quando vinham inimigos, eles saíam contra o sol. E os inimigos olhavam e falavam assim, por que eles estão brilhando? Isso era uma tática que eles tinham. E ali, então, os inimigos ficavam olhando, observando, e ali, então, ofuscava os olhos do inimigo. E o brilho era tão grande, que muitas das vezes, eles olhavam e pensavam assim, nossa, parece 100 soldados, é pouco, mas na verdade é o contrário, né? Parece 1000 soldados, mas na realidade era 100, era só para confundir. Então eles tinham táticas, os romanos tinham táticas, né? Então, queridos, a nossa armadura, a nossa couraça, ela tem que ter o brilho de Cristo. A couraça, né? Dá o quê? Justiça. O Senhor, Ele é a nossa justiça. E nós temos que caminhar em justiças, andarmos justamente. Caráter, alibados, não é? Porque hoje o que está faltando? Caráter. Não é a unção que sustenta o caráter, é o caráter que sustenta a unção. Entenda isso. Couraça da justiça. O Senhor é a minha justiça e eu tenho que andar em justiça, porque ataca onde? Coração, emoção. E ali então tem mais também. Havia também alguns soldados que iam para a guerra, mas quando chegavam na guerra eles recuavam, tinham medo. Ou então, sabe aquele que está junto no meio da boiada? Eu vou junto, mas eu não vou fazer nada. Eu vou ficar só olhando e corre de um lado, e corre do outro, e fica do outro, e todo mundo guerreando, e o pau torando, e outro se escondendo. Aí acabou a guerra. Você já viu isso? Será que só eu que vi? O que eles faziam? Como é que aí o general sabia quem guerreou
e quem não guerreou quando voltava da guerra. Quando a armadura chegava lá e estava amassada. Geralmente estava toda amassada no peito, né? Ali de espadas, cortes, riscadas. E os outros não. Por quê? Se escondiam da guerra. Então dava para saber quem estava na guerra guerreando e quem estava correndo, recuando, com medo, retrocedendo. Aí nós vemos o quê? Depois, preparação do evangelho, tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Os romanos, naquela época também, eles calçavam ali os seus calçados. E como que eram esses calçados? Saíam daqui do joelho, vocês podem assistir em filmes de guerra também, daqui até embaixo. Só que eles tinham embaixo do calçado ali, eles enchiam de prego, de ponta de prego. E do lado aqui, dos lados e desse lado também. Então, quando eles estavam na guerra, o inimigo caía, sabe o que eles faziam? Passavam com aquele calçado cheio de prego embaixo, ia furando o olho, ia furando o peito. Olha a tática que eles tinham, era muita inteligência. E muitas das vezes também, quando o inimigo estava lá, eles estavam para cá, eles começavam a bater os pés, e aquilo fazia um barulho ensurdecedor, ao ponto do inimigo o quê? Temer. Eram muitas táticas. E nós também, queridos, temos que estar com os nossos pés calçados com o evangelho da paz. Porque aonde eu entrar, eu tenho que levar a paz. Aonde eu entrar, as pessoas têm que sentir paz. Eu não posso chegar num lugar e a pessoa falar, puxa, lá vem aquela pastora. Ai, que coisa terrível. Lá vem aquela menina. Já viu? Lá vem aquele fulano. Geralmente, em ambiente de trabalho, a gente fala assim, o fedor. Era assim. Ah, ó, tá, todo mundo chegou de manhã e tá, papapá, tomando cafezinho, né? Antes de daqui a pouco vem. A gente fala, vem, o fedor chegou. Um vai para o banheiro, tu vai não sei para onde, escorre, porque não quer ficar perto, porque é aquela pessoa insuportável, é aquela pessoa arrogante, é aquela pessoa que só ela sabe. Misericórdia. Quando nós entrarmos numa casa, nós vamos levar, estamos com os calçados do evangelho da paz. Diz a palavra do Senhor, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o quê? A paz. O evangelho da paz. Então entra dentro da casa da pessoa ou senta do lado. Quantas vezes no ônibus, quando eu vou para lá, a pessoa olha para mim e fala, nossa, mas eu sinto uma paz do lado da senhora. Gente, que delícia, que bom a gente ouvir isso. E até a gente também. A gente olhar para o outro e falar, que gostoso estar do lado dessa pessoa. Eu sinto uma paz, eu sinto uma segurança quando você está do lado. Então, que nós possamos estar calçados com o evangelho da paz, para caminhar nessa terra, aonde formos orar, na empresa, em qualquer lugar, aonde entrarmos, a pessoa olhar para você e dizer, o teu semblante é de paz. Por quê? Porque o príncipe da paz está dentro de nós. Porque o príncipe da paz, ele é o meu rei. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor, porque a palavra de Deus, ela gera paz, ela gera segurança, ela gera ânimo, ela gera cura, aleluias. Tomando também o quê? O escudo do quê? Da fé, vamos lá, segurando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Como é que era o escudo daqueles guerreiros? Eles faziam assim, eles confeccionavam, haviam outros escudos, mas esse escudo que Paulo está falando aqui, ele era confeccionado para cada guerreiro. Então, eles, do alto da cabeça à planta dos pés, eles mediam e ali ele fazia o escudo da pessoa, porque protegia do alto da cabeça até embaixo. Por isso, o meu escudo não servia para o Ari.
o escudo dessa irmã não ia servir para aquela. Cada um tinha o seu escudo, devido ao seu tamanho, né? Era uma proteção ali para o corpo todo. Esses escudos, eles eram feitos de couro de animais, e quando estavam prontos, passavam um olhinho nele, para que se viesse uma espada desliza, e às vezes alguma seta também deslizava. Mas sabe o que eles faziam antes de ir para a guerra? Eles deixavam aqueles escudos encharcarem de água. Imagina que aquilo era um peso, então tinha que ser forte. Era encharcado na água, e eles iam com os escudos encharcados. E ali, quando vinha aqueles dardos cheios de fogo, que são os dardos inflamados de Satanás, era apagado ali. Por isso que era então molhado, encharcado, para apagar as flechas acesas. O escudo da fé. Para apagar, então nós temos que ter o nosso escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Pela fé, eu tendo fé, né, vai se apagar, porque a água e a palavra unida ao escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Aí por último ele diz o quê? Usem também o capacete da salvação. O capacete para cobrir o quê? A cabeça. Geralmente o capacete vinha até aqui, né? E só ficavam os olhos. Vinha até os ombros para ser protegido do quê? Das flechas que poderia vir por trás, por frente, não importa. Ficava só os olhos para estar na guerra, o capacete da salvação. Por que a cabeça? Porque nós temos que estar, queridos, convictos de que somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos que estar convictos de que o nosso nome está no livro da vida escrito. Convicção. E muitas das vezes as pessoas não têm essa convicção. Elas ficam em dúvida: será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que o Espírito Santo, dentro de você, traz essa convicção? Uma vez uma pessoa da minha família perguntou: como que você sabe que você é salva? Como que você tem certeza? Eu disse a ela: eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro, que eu tenho uma aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, e eu tenho convicção porque o Espírito Santo está dentro de mim. Aleluias. Você tem que ter essa convicção, para que o inimigo não venha roubar, colocar em dúvida a salvação, e colocar ali em dúvida que o teu nome está escrito no livro da vida. Usem também o quê? A espada do Espírito. Vamos ver aqui. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. No exército romano havia 4 tipos de espada. Uma espada longa, uma espada fininha e uma adaga. Sabe o que é a adaga, né? A adaga, aquela faquinha. Essa espada que Paulo menciona aqui, ela é uma espada muito perigosa, que ele está falando. Essa espada se chama a espada de 2 gumes. Ela entra cortando e ela sai cortando, aleluia, né? Por isso que a Bíblia, ela é comparada à espada de 2 gumes. Deus traz a palavra e nós lançamos. A boca de Deus falando pela nossa boca. Deus envia a palavra e o pregador expõe a palavra. Por isso que João, quando vê lá em Apocalipse, nosso Senhor Jesus Cristo ali glorificado, ele vai falando dos olhos como chama de fogo, o cabelo branco como a lã, os pés polidos como bronze, e da sua boca saiu o quê? Uma espada afiada. O que era aquilo? Uma espada de 2 gumes. Aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado. Então, queridos, nós temos que estar totalmente paramentados, estar totalmente com essa armadura. Essa armadura, ela é uma armadura espiritual. Nós temos o mundo natural, mas nós temos o mundo espiritual.
E nós temos que ter a fé, ter o escudo da fé. Caminhar em fé e na palavra de Deus. Porque se eu não tenho fé para crer, eu não vou conseguir nada. E o escudo da fé, ele é tão maravilhoso. Porque se o inimigo quiser roubar a minha salvação, ele vai me proteger. Tentar roubar o cinturão, a verdade, a fé vai me proteger. Roubar os meus calçados do evangelho da paz, a fé vai me proteger. Roubar a minha couraça, a fé vai me proteger. Eu tenho que caminhar em fé e proteger toda essa armadura. Mas tem algo mais aqui, né, que Paulo fala também. Tem mais uma arma. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigie com perseverança e súplica por todos os santos. Isso é uma das maiores armas. Porque essa arma é como uma lança. Ela vai longe. Você adentra os países. Você vai para todos os lugares. A oração, ela dá vitória. A oração, ela nos reveste. A oração, ela nos enche. É um diálogo com Deus. É um clamor. A oração, ela nos faz fluir na presença. É um clamor que vai para o céu e depois desce para a terra. E se nós estamos aqui com essas armas, elas são ativadas através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos reveste. É o Espírito Santo que flui de dentro para fora. De dentro para fora. É o Espírito Santo que nos ensina a empunhar a espada do Espírito, a empunhar a lança. É esse poder maravilhoso do Espírito Santo chamado dínamos. O que é dínamos? Dinamite. Você e eu somos uma dinamite na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a ser equipados e revestidos para a batalha. Porque de nada adianta se você é chamado para a batalha, mas você não conhece as armas. Você não sabe como usar a arma. Não sabe estratégias de guerra. Você não foi formado. E sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você está sendo formado. Formado pelo Senhor Jesus, que é o nosso general. Ele está te formando, Ele está te forjando, Ele está te ensinando. E através do ensino e do poder do Espírito Santo e através da palavra é que você está sendo equipado, equipada com toda essa armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Porque nós teremos o dia mau. O que é esse dia mau? É que quando acontece aquelas coisas, são percas de pessoas, pessoas que morrem de repente, às vezes é um acidente e tantas outras coisas ruins. O dia mau também vem para todos nós, misericórdia, mas nós vamos resistir nesse dia mau, porque nós estamos equipados e porque o Espírito Santo está conosco. Ele nos dará as diretrizes, Ele nos dará ali o livramento, o consolo, a força, o ânimo. É Ele que nos reveste de dentro para fora. Aleluia! Nós temos que ter esse poder maravilhoso do Espírito Santo. Esse poder essencial. Glória a Deus. Colossenses 3,14 diz assim: revistam-se de amor, que é o elo da perfeição. Nós somos revestidos pelo Espírito Santo. É Ele que está dentro de nós. É Ele que nos faz fluir nos dons. É Ele que fala conosco. É Ele que caminha conosco. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos ensina todas as coisas. Mas eu quero dizer para esta casa de oração: Rebalachuri canta lamanás. O Senhor diz assim para vós: revistam-se de amor. Revistam-se de amor. Revistam-se de amor, que é o vínculo, ele é o elo que liga a perfeição. Ele é o elo que traz unidade. Ele é o elo que modela. Você já viu se exército dividido prospera? Não prospera, querido.
Exército dividido não prospera. Por isso, nós temos que estar revestido. Entendemos a palavra, ouvimos a palavra, estamos no culto, oramos, jejuamos, mas está faltando uma coisa: o revestimento do amor. E Deus, Ele é amor. Nós contemos, então nós temos que estar debaixo desse poderoso amor, 24 horas sem sair dele. Aleluia, glória a Jesus. É esse amor que nos constrange, é esse amor que nos modela, é esse amor que nos faz ser soldados misericordiosos quando o outro cai, quando o outro erra, quando pessoas desviam, quando há bêbados jogados na rua, quando a pessoa cai no caminho, quando a pessoa é saqueada. Rebalachuri canta lamanás. Revestimento do amor. É Ele que me liga com o outro. O amor, Ele traz a compaixão, a misericórdia. O amor, Ele nos faz triunfar. O amor, Ele faz dentro de mim um reboliço, ao ponto de eu perdoar. Oh, ribalachuri canta lamanás. Jesus, quando chegava nos lugares e Ele via as multidões, o que Ele tinha? Compaixão. Porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Compaixão. Compaixão é enxergar o meu irmão, apesar dos defeitos dele, apesar do problema dele, apesar da situação dele. E nós temos que caminhar assim, aprender a olhar e a caminhar. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido muito lá em Rolândia, quando eu adentrei aquele grupo de mulheres, e o Espírito Santo, Ele tem me ensinado muito a caminhar com aquelas mulheres, apesar dos defeitos, dos seus problemas e situações, e ajudá-las naquilo que eu posso e aquilo que eu não posso levar a quem pode ajudar. Nos responsabilizarmos muitas das vezes por aquele que está aí do lado. E muitas das vezes, essa pessoa que está aí do lado, ela está precisando de um abraço. Só um abraço. De um olhar. De uma palavra. De um toque. Porque o toque cura. Quando eu me converti, eu ia para a igreja e eu sentava ali, e no final eu ia pedir para as pessoas orarem por mim, porque eu precisava de libertação, eu não tinha paz, mas eu queria muito que a pessoa impusesse a mão, que ela tocasse, porque se Jesus está em você, há uma transferência. Agora não sai por aí não para as pessoas tocar em você não, saiba quem vai tocar em você, saiba quem vai colocar a mão na tua cabeça, porque ali vai transferir, ou amor, ou vida, ou outra coisa, misericórdia. Então, nós temos que nos levantar e nos revestir, enxergar, abrir os olhos e nos revestir do quê? Do amor, que é o vínculo da perfeição. Quem gera isso em nós é o Pai, através do Espírito Santo de Deus. Rebalachuri canta, e o amor tem se esfriado. As pessoas, eu vejo cada coisa que eles me mandam, cada vídeo, é criança machucada, é cachorro mutilado. Eu falei, gente, como que o ser humano tem coragem de judiar de uma criação que não sabe falar, que depende de nós para beber, depende de nós para comer? Misericórdia de uma criança e tantas atrocidades. O Senhor te chama para a guerra. O Senhor te chama nesta noite, Ele te comissiona para te revestir do vínculo de amor, para te revestir com o poder do Espírito Santo. E você não vai retroceder, você não vai recuar na guerra, mas você vai avançar. Rebalachuri canta lamanás. Outro dia eu encontrei umas irmãs lá, pastora Joana, mãe Doroti, que é a mãe dele, as outras, no nosso tempo. Sabe o que eu disse a elas? Eu disse, gente, eu fico horrorizada. Não tem gente para entrar na batalha como nós entramos. Porque ainda que a gente está doente, está lá mancando, problemático, eu vou para a guerra. Só se eu tiver de cama mesmo.
Mas caso contrário, eu vou entrar na guerra sim. Eu vou me levantar sim. A favor do meu vizinho, a favor do meu primo, a favor da minha mãe, a favor do meu tio, a favor do meu filho, a favor do meu Brasil, do meu povo, a favor daquele que está jogado na sarjeta, jogado na rua. Nós temos que nos levantar e dizer: Espírito Santo, me reveste com amor. Espírito Santo, me reveste com amor. Espírito Santo, me dá amor. Espírito Santo, me dá lágrimas. Me dá lágrimas para chorar de compaixão, para olhar e ver que tem gente morrendo ao meu redor, para olhar e ver que tem pessoas precisando de oração, precisando de um toque, precisando de um abraço, precisando muitas das vezes, sim, de uma cesta básica, mas precisando que eu abra o meu ouvido e simplesmente fique quieto só para ouvir, para que aquela pessoa possa desabafar. Horamachaya decaia ceia. Deremalassuri canta. O Senhor nesta noite está derramando sobre a sua vida também discernimento, para discernir o coração das pessoas. E muitas das vezes nós não conseguimos ter acesso àquele coração tão duro, tão amargurado, e a gente está ali. Então ore e peça: Senhor, me dê a chave desse coração. Mas se responsabilize quando Ele der, e você vai encontrar ali aonde está o problema. E quando você disser, aquela pessoa vai se quebrantar, a dureza vai embora, e ele vai se derreter, ou ela, de tal maneira que ali então será aberta uma porta para a cura, para a libertação. Eu quero que você fique em pé. Harabassuri canta labachai. O Espírito Santo, Ele está passeando no nosso meio. O Espírito Santo, Ele quer tocar em você nessa noite. Quem sabe é você que entrou aqui para fazer esta campanha, mas é você que está precisando de um abraço. Faz tanto tempo, Rebalachuri canta lamanácia, que ninguém te abraça, que ninguém ora por você e toca. Urabassuri canta lamacha, Remalassuri anda lamaiai. Queridos, quando houve a Covid, algo que eu guardei no meu coração, porque são muitas experiências, e nós ficávamos atendendo as pessoas. Eu não tinha medo, porque eu confio no Senhor. O dia que Ele quiser me recolher, Ele vai me recolher, seja lá como for. É lógico que eu não vou pular de um prédio em nome de Jesus, mas eu vou ser prudente. E eu atendi uma mulher que veio de uma outra cidade, e essa mulher, ela tinha um cargo alto numa determinada empresa, e ela ficou ali, e vai, eu ouvindo, e quando ela ficou de pé para ir embora, o Espírito Santo falou assim: não é nada disso, ela quer um abraço, vá e abrace ela. Eu saí de trás da minha cadeira, ela ficou olhando, ela deu uma afastada, e eu fui até ela e disse assim: olha, Jesus está me dizendo que é para eu te abraçar. E eu fui, quando eu abracei aquela mulher, ela chorava compulsivamente, porque ela disse: era isso que eu precisava. Faz muito tempo que ninguém me abraça, faz muito tempo que eu não sinto esse calor, e nós precisamos disso, desse calor humano, desse calor do Espírito Santo. Um abraço cura. Eu vi uma irmã contando o testemunho que a filha era estéril, e a filha foi num culto, e lá veio uma profeta, desceu, sabe aqueles trem doido, e desceu, foi para cima dela, e grudou ela, aquela mocinha, e abraçou, e ela disse: mãe, quando aquela mulher me abraçou, o meu corpo queimava, e eu tremia. Ela foi curada da esterilidade, porque é amor puro, amor verdadeiro, genuíno. Não importa se você tem cabelo, se você não tem cabelo, não importa a cor da sua pele, não importa se você é afro, se você é japonês, que não importa nada disso. Sabe por quê, queridos? Não importa. Debaixo da nossa pele, seja afro, japonês, chinês, norueguês,
A cor do sangue é vermelha em todas. E a cor do sangue que escorreu no Calvário é o sangue carmesim de Jesus. Saia do seu lugar, querido. Saia do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Rebalachuri canta lamanás. Essa será chamada a igreja do amor, a igreja dos milagres, a igreja da frutificação. Rebalachuri canta lamanácia. A igreja da compaixão. Oribachuri canta. Quem sabe você nunca recebeu Jesus, não fez uma oração recebendo Jesus na sua vida. Será que tem alguém aqui nesta noite que quer receber Jesus também no seu coração? Vem para frente. Quem sabe você está se sentindo vazio, você está com um problema, vem para frente. O Senhor quer te revestir com o elo do amor. Vem para frente. Você está com um problema na tua casa, não sabe como resolver, vem para frente. Quem está aqui é o amor puro chamado Jesus. Ele é todo amor, Ele te conhece, Ele te trouxe aqui nesta noite. Remassuri canta lamanás, rebalachuri anda lamanás, oh ricatalabachai. Pode vir orando os presbíteros, as presbíteras, pode vir orando a intercessão. Abrace, toque, arabassuri canta. Revistamo-nos do amor. Nós temos que nos revestir desse amor. Parar de ficar julgando, olhando, tacando pedra. Revestimos-nos do amor, que é o elo da perfeição. Urashuri canta lamas, urimassaia derevarai. Anamalashuri anda labaiose, enemácia. O Senhor quer tocar. Ele quer tocar aí no teu coração. Ele quer tocar nessa ferida que você diz: eu não perdoo. Me humilharam, me passaram para trás, me roubaram. É noite de restituição para você. Alabachuri canta lamanás, arabachai. O Senhor vem com restituição. O Senhor vem com renovo. Alachuri canta labassuri anda lamaná. Oh, recata labassuri anda lamanás. Você que está com o coração machucado, vem para frente. Você está aí, ó. Sai do banco. Vem cá, Jesus quer te curar.
Você deve estar percebendo que há uma presença aqui entre nós. Não há preciso gritaria, não há preciso nenhum esforço para entendermos que o amor do Senhor nos envolve nessa noite. A palavra do Senhor foi pregada com a autoridade de Jesus. Eu quero te chamar a clamar por um revestimento na sua vida. Estamos com os intercessores aqui à frente, aos pedidos aqui. Nós vamos clamar para que o Senhor concretize essa palavra.
porque nós precisamos, Senhor, eu preciso desse revestimento, eu preciso do seu amor. Ah, Senhor, como nós precisamos do teu amor. Oh Deus, ah, Senhor, acertaríamos mais o alvo se tivéssemos mais do teu amor, se desfrutássemos mais do teu amor, pecaríamos menos, te amaríamos mais, amaríamos mais as pessoas. Sim, Senhor, seríamos mais usados por ti. Oh Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor, e nos leva a entender que não há um caminho melhor, não há, Senhor, um caminho mais sério, mais verdadeiro do que o teu amor. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a amar como o Senhor nos amou. Ensina-nos a amar como o Senhor amou. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Comece a clamar ao Senhor, diga: Deus, me ensina, me ajuda. Eu não sei, eu não consigo sozinho. Ah, Senhor, é difícil amar, é difícil perdoar, é difícil acolher, é difícil, Senhor, encorajar, é difícil, Senhor, compartilhar, é difícil ter compaixão. Senhor, me ensina, me enche do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito, Senhor, porque só um caráter renovado, só um caráter transformado, só o fruto do Espírito, só a presença do Espírito, só o revestimento do Espírito nos habilita a amar, nos capacita a amar. Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos uma expressão do teu amor, ó Deus, em nossa casa, em nosso bairro, nessa cidade, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos batiza com teu amor, nos batiza com teu amor, Senhor. Deus, eu não sei quais são os pedidos que estão aqui, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Ó Deus, pedimos que o Senhor enxugue todas as lágrimas, pedimos que o Senhor colha, Senhor, os pedidos dos teus filhos, como uma adoração ao Senhor, porque há aqui pedidos, ó Deus, numa dependência, dizendo: Senhor, só tu podes, só o Senhor pode. Ó Deus, revela a tua glória e o teu querer. Nós clamamos, Senhor Deus, por um ano, ó Deus amado, debaixo do teu amor. Nós clamamos pelo mês de setembro, revestido no teu amor. Um mês, ó Deus, que se fala sobre o setembro amarelo, sobre a vida, sim, Senhor, sobre a valorização da vida. Nós clamamos, Senhor, que neste mês, não somente no mês, mas no ano, vidas se encontrem com teu amor e valorizem a vida e sejam revestidos para uma nova vida em Cristo Jesus. Sim, Senhor, cerca esta cidade com teu amor. Sim, Senhor, dos quatro cantos desta cidade, cerca-nos com teu amor, que o teu reino venha, que o teu reino seja revelado, em nome de Jesus, para o teu louvor. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, e pela fé agradecemos, pela fé nós agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer isso? Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor, eu recebo para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louve ao Senhor com as suas palmas. Senhor, obrigado, Senhor, pelo batismo de amor sobre a tua igreja, Senhor.
Obrigado, Senhor, pois nós cremos, pois onde há um amor, ali há a sua presença, porque Deus é amor. Nós cremos, Deus, a manifestação do seu amor nos lares, a manifestação do seu amor, Senhor, sobre essa cidade, de uma forma que vai impactar poderosamente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo batismo de amor, muito mais do que um sentimento, Senhor, mas é uma convicção que nos move, que nos encoraja, que nos impulsiona. Te adoramos, bendizemos a Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu imenso amor sendo derramado, Senhor, neste lugar. Te bendizemos e adoramos a Ti, Senhor, pois o Senhor nos amou primeiro. E desejamos, ó Pai, e permitimos ser uma expressão do Seu amor onde colocar a planta de nossos pés. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos nessa hora, irmãos, está encerrando, não o culto, porque nós iremos continuar cultuando ao Senhor, mas eu encorajo você a se permitir que esse amor continue transbordando sobre a sua vida. Aquilo que você está encorajado a fazer, faça enquanto está encorajado pela unção de Deus. Faça, se mova no amor de Cristo, se mova no amor de Deus. Nós cremos que iremos testemunhar de muitas curas através desse mover glorioso do amor de Deus, pela presença do Senhor. Amém, queridos? Muitas barreiras sendo rompidas através da manifestação do amor de Deus. Nós vamos orar, pedir a pastora Lia, está encerrando este momento aqui conosco, orando, pastor, aproveitar um pouco mais de Ti. E já deixando a minha palavra para vocês, irmãos, para estarmos juntos amanhã, com a permissão do Senhor, às 20 horas aqui, onde nós iremos continuar nossa jornada 12 por 12. Vamos orar então. Querido papai, nós queremos abençoar este rebanho. Queremos clamar, Senhor Deus e Pai maravilhoso, que o Teu amor, Senhor, transborde tanto, 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 que aonde cada um passar, Senhor, fique ali parte do amor, o toque do Teu amor, Senhor amado e poderoso, em nome de Jesus, que cada um possa prosperar. Entra, Senhor Deus e Pai, com o Teu poder de cura, de libertação. Entra com o Teu poder, Senhor, que restaura, que renova, e que, Pai, em nome de Jesus, que cada peça da armadura seja ajustada agora, e o cinto seja arrochado, de tal maneira que cada guerreiro, aonde for, não vai perder nenhuma peça da armadura, mas vai estar sobre o poder do Espírito Santo, guerreando, Senhor Deus, a favor do reino de Deus que está dentro de nós. Pai, seja implantado o Teu reino nesta cidade. Vem abençoando os pastores, vem abençoando, Senhor, a liderança, o grupo de louvor, Senhor, tudo que compõe essa casa, as ovelhas. Que este lugar, Pai, seja mesmo lugar onde a chama, o poder do Espírito Santo queima, arde nos corações, alimenta, Senhor Deus, cada vida, e que em nome de Jesus floresça, floresça, floresça como o Senhor disse, e também remachuri canta lamanassai, possa produzir, frutificar, Senhor Deus, mais e mais e mais, e dobrar ao ponto de não caber, ao ponto mesmo, Pai, alabachuri canta lamanás, de se estender para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, por causa da Tua unção derramada neste lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quero dizer para o pastor Valdemar que a hora que ele orava aqui, uma capa profética, meu filho, desceu sobre as tuas costas, viu? Há uma capa profética, há uma capa profética, então te prepara.
para aquilo que o Senhor tem de novidade na tua vida. Novidade no teu ministério, na essência do Espírito Santo para com a tua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente, abençoe o pastor, abençoe, a Gia, a pastora, os demais. É uma alegria estar com você, muito gostoso. Que vocês possam estar com a armadura ajustadinha, as armas afinadinha, e que vocês nunca recuem da guerra. Não recuem, não retrocedam, mas quem tem que retroceder e dar marcha ré é o diabo. Amém? Aleluia, louva o Senhor com as suas palmas, irmãos queridos. Glória a Deus. Pastora Lia, obrigado, viu, querida? Ari, Deus continue abençoando a vida de vocês, e meus amados, que o Senhor te guarde, te abençoe e te cubra. Sim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a plena comunhão do Espírito Santo continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos, cheios do amor, da presença de Deus.